Eu estava sozinho na estrada, aquela estrada esquecida onde nem mesmo os faróis do carro conseguiam cortar a escuridão da noite. O vento cortante fazia o som das folhas secas dançar no ar, e um arrepio se arrastou pela minha espinha. Era como se a floresta ao redor estivesse viva, esperando, observando. Sabia que devia seguir o caminho até a cidade, mas algo me impelia a parar, a olhar para a floresta espessa que se estendia até onde a vista não alcançava. A luz da lua tocava o topo das árvores, criando sombras longas e distorcidas no chão. Eu já tinha ouvido as histórias, claro. Todo mundo que passava por ali falava da mulher da floresta. Diziam que ela se escondia nas sombras, vestida com folhas secas, seus passos suaves, mas fatais. Diziam também que ela atraía os viajantes, cantando doces melodias que hipnotizavam, e os que a seguiam nunca mais eram vistos. Aquilo era apenas uma história, certo? Uma história para assustar os desavisados. Mas algo em mim, talvez a solidão daquela noite ou a sensação incômoda no ar, me fez sentir que havia algo mais naquelas palavras. O carro parou sozinho, como se um poder invisível tivesse puxado o freio de mão. Olhei para os troncos das árvores e no meio da escuridão vi uma silhueta. Uma mulher. Ela estava parada entre as árvores, como se soubesse que eu a observava. Estava descalça, com um vestido feito de folhas secas, que se moviam suavemente com o vento, como se dançassem ao ritmo de uma música que só ela ouvia. Seu cabelo, longo e esvoaçante, parecia se fundir com a floresta, e seus olhos, mesmo à distância, brilhavam com um brilho intenso e inusitado. Eu não deveria parar. Deveria seguir viagem. Mas algo me fez abrir a porta do carro e sair. Ela começou a cantar. A melodia era doce, suave, como se as palavras tivessem o poder de curar feridas antigas. Eu não conseguia mais pensar direito. Cada passo que eu dava em direção a ela parecia me puxar mais para o fundo da floresta, mais para um lugar onde o tempo e o espaço não faziam sentido. Eu já não estava mais no controle de mim mesmo. A voz dela estava se infiltrando dentro da minha cabeça, preenchendo meus pensamentos, até que tudo ao meu redor desapareceu. A floresta parecia absorver o som dos meus passos, e o silêncio tomou conta. Mas ao longe, eu ainda ouvia o canto dela, que se tornava mais intenso e mais envolvente. Estava tão perto agora que podia ver os detalhes do rosto dela. Não era bonita, não no sentido convencional. Mas havia algo nela, algo que me fazia sentir uma necessidade imensa de chegar mais perto, de tocar a pele fria e inumana que ela exalava. Então, ela parou de cantar. Um calafrio percorreu minha coluna quando o silêncio tomou conta da noite. Venha, ela disse, sua voz suave, como uma brisa que acaricia a pele. Eu não pensei em nada, apenas andei até ela, guiado por uma força invisível, até que suas mãos geladas tocaram minha pele. Sua presença estava ao meu redor, como se a floresta estivesse viva dentro dela. Eu não sabia se ela era uma mulher ou algo mais, algo que não devia existir, mas que ali estava, esperando por mim. De repente, uma dor insuportável atravessou minha garganta. Tentei gritar, mas minha voz não saiu. Minha língua estava como que presa, as palavras se apagando dentro de mim. A mulher sorriu, um sorriso que não parecia humano, mas que parecia entender perfeitamente o que estava acontecendo comigo. Ela começou a andar, e eu, sem poder me mover, segui atrás dela, como se estivesse preso a um sonho. Ela não falava mais, mas seus olhos eram como espelhos que refletiam meus próprios medos. A floresta ficou mais escura à medida que avançávamos. Cada passo que eu dava parecia me afastar mais da realidade, mais distante de quem eu era. Comecei a sentir uma sensação de sufocamento, como se a floresta estivesse se fechando ao meu redor, me apertando, me engolindo. E então, eu entendi. Os que seguiam essa mulher nunca mais voltavam, não porque a floresta os matava, mas porque a floresta tomava tudo deles. A voz, a alma, até a própria existência. Eu era agora uma parte da floresta, mais uma vítima de um jogo antigo que ela jogava com os que ousavam entrar. A última coisa que vi foi o brilho nos olhos dela, como se ela soubesse exatamente o que estava acontecendo. Minha visão começou a se turvar, e eu percebi que não poderia voltar. Não tinha mais palavras, nem mais alma. Só o vazio,
a escuridão. Então, ela se virou, e eu vi pela última vez sua silhueta se dissipando nas sombras, misturando-se com as árvores. O silêncio, aquele silêncio absoluto, me engoliu. Acordei em algum momento, não sei quando, mas estava de volta ao meu carro. A floresta estava quieta, como se nada tivesse acontecido. Mas a dor na minha garganta ainda estava lá, e minha língua estava completamente imóvel, como se tivesse sido arrancada e consumida pela floresta. Eu não conseguia mais falar, mas uma certeza fria e cruel se formava em minha mente. Havia sido uma escolha. A mulher não me forçou a segui-la. Eu queria, e agora eu fazia parte dela, para sempre. E quem olhasse para mim, veria apenas um homem normal, mas dentro de mim, eu sabia. Eu havia sido marcado pela floresta, e os ecos do canto da mulher continuavam a me assombrar, sempre presentes, em silêncio, esperando o momento certo para me consumir completamente. Eu sempre ouvi as histórias sobre aquele rio, mas quem em sã consciência se deixaria influenciar por boatos? A maioria dos moradores da cidade falava do tal rio esquecido como se fosse uma espécie de lugar maldito, escondido entre as árvores, onde ninguém deveria se aproximar, principalmente à noite. Diziam que as águas tinham uma magia sinistra, uma magia que espelhava os rostos das pessoas que você mais temia. Mas tudo isso soava como mais um conto para afastar os curiosos, e eu, por algum motivo, estava decidido a ver com meus próprios olhos. Eu tinha 12 anos quando a curiosidade me puxou até lá. O calor da tarde estava insuportável, e a promessa de um lugar isolado, onde poderia escapar da pressão de casa, me atraía mais do que qualquer outra coisa. Minhas mãos tremiam um pouco, mas o entusiasmo era mais forte. No caminho, meus pés afundavam na terra macia, e as folhas secas estalavam sob os passos. O rio estava perto. Isso eu sabia, a sensação no ar era diferente, mais densa, como se o mundo ao redor tivesse desacelerado. Quando cheguei à margem, o silêncio me envolveu de uma forma estranha. Não havia o som do vento, nem dos pássaros, apenas a água corrente, que parecia absorver qualquer barulho que ousasse escapar. Olhei para a superfície do rio e, pela primeira vez, senti um frio nas costas, como se algo estivesse me observando. A água refletia o céu, as árvores ao redor, mas quando olhei mais de perto, algo mudou. O reflexo da água não estava normal. Eu vi o meu próprio rosto, claro, mas também vi algo mais. Algo diferente, como se fosse uma distorção do que eu conhecia. Fiquei ali, parado, encarando minha imagem na água. A face que se refletia parecia a minha, mas de alguma forma estava mais envelhecida, mais cansada. Meus olhos estavam mais sombrios, meu sorriso mais forçado, como se um peso imenso estivesse pressionando minha alma. Mas foi só quando eu vi o que estava atrás de mim, no reflexo, que o medo real começou a se instalar. Eu vi o rosto do meu pai. Ele estava ali, atrás de mim, no reflexo da água. Mas meu pai estava morto. Ele havia morrido anos antes, em um acidente de carro. Eu tentei virar, mas não havia nada atrás de mim, apenas a selva fechada. Respirei fundo, tentando manter a calma, mas minha visão estava turva, minha respiração irregular. O reflexo de meu pai sorriu. Um sorriso largo, que parecia ter sido arrancado de um pesadelo. Seus olhos estavam vazios, sem vida, mas ainda assim, ele parecia me olhar com uma expressão que eu nunca tinha visto antes, como se estivesse esperando algo. Algo que eu não entendia. Meu coração batia forte. A água parecia começar a brilhar, como se estivesse viva, pulsando com uma energia estranha. Eu afastei os olhos rapidamente, mas quando olhei para o rio novamente, ele estava mais profundo, mais sombrio, como se tivesse se aberto para algo muito maior do que o simples reflexo de um rosto. O sorriso do meu pai continuava ali, mais largo, mais grotesco. Eu não conseguia tirar os olhos da água. Então, algo aconteceu. Não sei explicar exatamente o que foi, mas uma sensação de frio percorreu meu corpo inteiro. Minhas pernas ficaram pesadas, como se a terra debaixo de mim tivesse se transformado em lama. Meu corpo não respondia. O reflexo na água parecia me chamar, e eu não conseguia resistir. Eu me abaixei,
mais próximo da água, e os meus dedos tocaram a superfície gelada. Foi quando algo me agarrou. Não pude ver o que era, mas de repente senti braços puxando-me para dentro do rio, como se estivessem saindo da água, emergindo de algum lugar profundo e escuro. Eles eram frios, mais frios do que qualquer coisa que eu já tinha tocado. Fiquei paralisado de terror, minha respiração ficou entrecortada, e minha garganta parecia seca. O pânico tomou conta de mim, mas eu não conseguia gritar. A água me puxava, me arrastava para baixo, para um lugar onde eu sabia que não devia estar. Eu tentei lutar, tentei me libertar, mas as mãos que me seguravam eram fortes, como barro, como lama, e quanto mais eu me debatia, mais fundo eu afundava. A sensação de estar sendo arrastado para o fundo era indescritível. A água parecia ter uma força própria, um poder que não podia ser desafiado. Eu olhei para a superfície e vi, por um momento, a luz do sol quebrando a água. Mas não era mais a luz do sol. Era uma sombra, uma presença que se formava lentamente em torno de mim. O rosto do meu pai apareceu de novo, mas agora estava mais distorcido, mais monstruoso. Seus olhos não tinham mais vida, apenas um vazio profundo, e ele estava sorrindo para mim, um sorriso que cortava a alma. Tentei gritar, mas a água invadiu minha boca, e tudo o que eu conseguia fazer era engolir a escuridão. A sensação de afogamento me dominou, e meus pulmões começaram a queimar. A morte parecia iminente, mas havia algo mais ali. Algo que eu não conseguia entender. O reflexo do meu pai desapareceu, e no lugar dele, uma sombra escura tomou forma, uma figura que se arrastava pelo fundo do rio, se aproximando de mim com um som que era mais um sussurro do que qualquer outra coisa. Foi então que eu fui puxado para o fundo, totalmente imerso na água gelada, e tudo o que restou foi o som das minhas próprias batidas de coração, que lentamente diminuíam até o silêncio. O rio havia me engolido, e eu sabia que não voltaria mais. Não da mesma forma. O último pensamento que passei foi que aquele sorriso do meu pai, o sorriso no reflexo da água, era uma advertência. Ele não me chamava para a morte. Ele me chamava para a escuridão, para o que está além, para o que ninguém deve ver e que ninguém nunca mais poderia voltar a ser o mesmo. O dia estava abafado e o nevoeiro denso, cobrindo a paisagem como um manto espesso que quase engolia o horizonte. Eu sempre soubera do lago, mas até aquele momento nunca tinha me aventurado pelas trilhas que levavam até ele. Eu morava em uma pequena aldeia, onde a curiosidade de alguns sempre foi mais forte do que o medo. Mas naquela tarde, algo parecia diferente. Uma sensação estranha pairava no ar, como se algo estivesse me esperando. O lago nunca fora o centro das histórias da aldeia, mas todos sabiam que havia algo peculiar sobre ele. Algo que ninguém nunca ousou investigar, e que sempre ficava guardado nas sombras do nevoeiro. Eu estava no barco, remo a remo, seguindo a água espessa e cinza, sem saber ao certo o que me aguardava. O som do remo cortando a água parecia abafado pela névoa, e o silêncio era pesado, quase insuportável. Era um silêncio tão profundo que, por um momento, senti que o mundo inteiro tivesse parado. O que eu procurava ali? Eu não sabia. Apenas sabia que precisava ver com meus próprios olhos o que ninguém mais ousava encarar. O caminho que levava à margem parecia se distorcer, como se eu estivesse entrando em um outro mundo, um que não fazia parte da realidade que eu conhecia. Quando cheguei, a visão da cabana me pegou de surpresa. Ela apareceu repentinamente, como se tivesse surgido das brumas. Era uma construção simples, mas havia algo de estranho nela, algo que não se encaixava com o entorno. As paredes de madeira estavam desgastadas, como se tivessem sido engolidas pelo tempo, mas o que mais me incomodou foi o fato de a cabana parecer estar ali e, ao mesmo tempo, não estar. Como uma ilusão que só se revelava por completo quando você estava prestes a virar as costas. Quando eu olhei para trás, a cabana desapareceu no nevoeiro, deixando apenas um vazio, uma sensação de que nada era real naquele lugar. Decidi entrar. O interior estava impregnado com um cheiro de mofo, mas, estranhamente, também havia um ar de familiaridade, como se eu já tivesse estado ali antes. A cabana parecia abandonada, mas, à medida que meus olhos se ajustavam à penumbra, percebi que não estava sozinha.
As paredes estavam cobertas por quadros. Não eram pinturas, mas fotos, fotos minhas. Eu me aproximei lentamente, com o coração batendo mais rápido, tentando entender o que estava acontecendo. Como alguém poderia ter fotos minhas ali? Cada foto mostrava um momento diferente da minha vida, mas todas tinham algo em comum: eu estava dormindo. Cada uma era tirada de uma perspectiva diferente, como se alguém estivesse me observando de perto, escondido no mato. Eu podia sentir o peso dessas imagens, como se elas estivessem me encarando, julgando-me, observando-me. Meus olhos correram por cada quadro, até que me deparei com uma foto que me fez parar. Era uma foto recente, muito recente. Eu estava deitado na minha cama, como sempre faço antes de dormir, mas, ao fundo, através da janela, algo estava lá. Uma figura, algo que não consegui distinguir claramente, mas que tinha a silhueta de um homem. Um calafrio percorreu minha espinha. Eu não reconhecia aquela figura, e mais estranho ainda era o fato de que, naquela noite, eu não havia deixado a janela aberta. Mas ali estava ele, à espreita, me observando enquanto eu dormia. Tentei me afastar dos quadros, o medo começando a tomar conta de mim. Mas, de repente, uma voz baixa e arrastada veio de algum lugar dentro da cabana. Uma voz familiar, quase um sussurro. Eu não sabia de onde vinha, mas era como se estivesse dentro de minha cabeça, como se estivesse ouvindo meus próprios pensamentos. A voz falava baixinho: "Me ajude." Era um pedido tão desesperado, tão implorante, que meu corpo todo ficou rígido, paralisado. Olhei para todos os lados, mas não havia ninguém ali. A sensação de estar sendo vigiado foi cada vez mais intensa, como se as paredes da cabana estivessem se fechando sobre mim. O nevoeiro do lado de fora se intensificou, engolindo a cabana em um manto mais denso. Eu não conseguia mais respirar direito, como se o ar estivesse sendo retirado da sala. A voz continuava, mas agora parecia mais alta, mais angustiada. "Me ajude, por favor", repetia. Eu me virei, procurando a origem do som, mas não encontrei nada. Só a escuridão, só o nevoeiro e, mais uma vez, o olhar fixo das fotos me acompanhando. Foi então que ouvi o barulho de passos. Pesados, arrastados. A sensação de ser seguido era tão palpável que meu coração disparou. Cada passo parecia vir de dentro da cabana, mas quando olhei ao redor, a única coisa que vi foi o vazio. O vazio das paredes envelhecidas e do chão coberto de poeira. Eu sabia que não devia estar ali, mas algo me prendia, algo me mantinha imóvel, como se fosse impossível sair daquela cabana. Não era mais apenas o medo, mas uma força invisível que me dominava. A voz não parava. Agora, não era apenas um pedido de ajuda. Era uma súplica. Uma angústia tão intensa que parecia atravessar minha alma. "Me ajude, me ajude", a voz dizia, e eu comecei a perceber algo terrível. A voz era minha. Era como se alguém estivesse usando minha própria voz, distorcendo-a, manipulando-a, fazendo-me gritar por socorro enquanto eu não podia fazer nada. Eu estava sendo possuído, absorvido por aquela presença. Eu precisava sair. Tentei correr para a porta, mas a cabana parecia ter mudado. O caminho estava diferente, as paredes se estreitaram, o espaço estava se fechando. Eu estava preso. Desesperado, bati nas paredes, procurei por uma saída, mas era em vão. O nevoeiro lá fora parecia se estender, sem fim. Eu sabia que estava perdido, mas ao mesmo tempo, algo me chamava para voltar, algo me atraía de volta para os quadros, para as fotos. E quando olhei para eles novamente, a última foto me fez congelar. Era uma foto minha, tirada de dentro da cabana, olhando diretamente para mim. Eu estava dormindo, mas na imagem, meus olhos estavam abertos. A foto mostrava a mim mesmo, sem vida, sem expressão, com um olhar vazio e sem alma. E, atrás de mim, eu vi uma sombra. Uma sombra que se movia, uma sombra que me olhava, sorrindo de maneira malévola. Naquele instante, tudo ficou claro. Eu havia caído na armadilha. O pescador que desaparecera havia se perdido ali, assim como eu. Ele também havia sido observado, também havia encontrado as fotos, também havia ouvido a voz.
E ele nunca mais voltou. Mas sua voz ainda ecoa todas as madrugadas, repetindo incansavelmente: me ajude, me ajude. E agora, eu sabia. Eu era a próxima vítima. Eu nunca acreditei em histórias de terror. Sempre achei que eram apenas contos inventados para assustar crianças, coisas que faziam parte do imaginário popular, mas que não tinham base na realidade. Tudo mudou quando, um dia, um velho morador da aldeia me contou sobre uma trilha perdida na floresta. Ele falou com tanto temor na voz que não pude deixar de ficar curioso. A trilha, segundo ele, levava a uma clareira onde o tempo não passava. O mais estranho, no entanto, era o que acontecia com quem ousava entrar ali. Não bastava apenas se perder na mata, havia algo pior à espreita. Algo invisível. Algo que se alimentava da alma das pessoas. Por mais que eu tentasse ignorar, as palavras do velho me martelavam o tempo todo. Cuidado, ele me avisou com um olhar vazio, o espírito da floresta não deixa ninguém sair de lá. Ele não explicou mais nada. Ficou em silêncio, com a expressão distante, como se tivesse revivido uma lembrança dolorosa. E eu, impulsivo como sempre fui, decidi que iria descobrir o que ele estava tentando esconder. Naquela tarde, deixei minha casa e segui em direção à floresta, sem dizer a ninguém para onde estava indo. O caminho não era fácil. A vegetação estava densa, e o ar era pesado, carregado de um cheiro úmido de terra e folhas secas. Mas a cada passo, uma sensação estranha me acompanhava. Não era medo, era algo mais profundo, algo que não conseguia identificar. Como se estivesse sendo observado. Como se, de alguma forma, eu já fosse esperado ali. Eu já tinha ouvido falar de lendas sobre aquela floresta, mas nunca dei muita atenção a elas. Mas agora, naquele momento, as histórias que haviam sido contadas em tom de brincadeira começaram a se revelar como algo muito real. Foi quando encontrei a trilha que algo começou a mudar. O solo estava coberto por uma camada espessa de folhas secas, mas o que me chamou a atenção foi o silêncio que reinava. Não havia sons de pássaros, nem do vento. Nada. O mundo parecia ter parado. O único som que eu conseguia ouvir era o meu coração batendo acelerado, e a minha respiração, que parecia ecoar com um peso cada vez maior. A trilha, que antes parecia simples, agora parecia estreita, como se a floresta estivesse se fechando ao meu redor. Mas eu continuei. A curiosidade era maior que qualquer receio. Depois de algum tempo, cheguei a uma clareira. O ar estava diferente ali. Eu podia sentir a mudança, como se algo tivesse alterado a dinâmica do espaço. O sol, que antes iluminava a floresta, parecia se esconder por trás de uma nuvem invisível. A clareira estava escura, fria, como se o tempo realmente não existisse ali. A sensação de estar em um lugar que não deveria ser visitado era tão forte que eu comecei a hesitar. Algo não estava certo, e eu sabia disso. Mas antes que pudesse pensar em voltar, vi algo estranho. Uma figura à distância, quase imperceptível, se movendo lentamente entre as árvores. Eu sabia que não deveria me aproximar, mas algo em mim me impelia a ir em direção a essa figura. O espírito da floresta, como o velho dizia. Um arrepio percorreu minha espinha enquanto eu dava um passo atrás. Mas antes que pudesse dar o primeiro passo, uma voz suave, quase um sussurro, flutuou no ar, como se tivesse saído da própria terra. Venha até mim. Era a voz de uma mulher, doce e convidativa, mas com um tom que me fez estremecer. Era a primeira vez que eu sentia um medo genuíno. O instinto me dizia para correr, mas eu estava paralisado, como se a floresta tivesse prendido meu corpo com raízes invisíveis. A figura se aproximou ainda mais, e eu pude ver melhor. Era uma mulher, mas não parecia humana. Sua pele tinha um brilho pálido, como se estivesse translúcida, e seus olhos estavam completamente brancos, sem pupilas, sem vida. Ela não caminhava, flutuava, como se fosse feita da mesma névoa que tomava conta da clareira. Seus lábios se curvaram em um sorriso, mas algo em seu sorriso não estava certo. Era uma expressão que deveria ser de bondade, mas que, de algum modo, transmitia uma ameaça latente. Você se atreveu a entrar no meu território.
Ela disse, e suas palavras ecoaram em minha mente, como se não viessem de seus lábios, mas de algum lugar muito mais profundo. Eu não sabia o que fazer. Meu corpo queria fugir, mas os pés pareciam grudados ao chão. Foi então que, como um estalo, eu senti a dor. Uma dor profunda, como se meus ossos estivessem se quebrando lentamente. Olhei para minhas mãos e vi a pele começando a se desfazer. Não era um processo lento. Não era um desgaste normal. Era como se meu corpo estivesse apodrecendo diante de meus olhos. A pele, antes saudável, agora estava se desfazendo em pedaços, como se estivesse sendo consumida por algo invisível. Tentei gritar, mas minha voz foi engolida pela escuridão. Eu não conseguia mais me mover, não conseguia mais pensar com clareza. Cada pedaço do meu corpo parecia desaparecer, e o que restava de mim era uma sensação de vazio. O sorriso da mulher aumentava, e suas palavras se tornavam mais claras. Eu coleciono peles, almas. Sua será mais uma para minha coleção. Eu não entendi o que estava acontecendo, mas uma coisa ficou clara. Eu não estava apenas vendo meu corpo apodrecendo, eu estava sendo transformado. Uma parte de mim estava se tornando parte dela. Meu espírito estava sendo arrancado, absorvido, e o pior era que eu não poderia fazer nada para impedir. O medo tomou conta de mim de forma avassaladora, mas não havia mais escapatória. Eu já estava perdendo meu corpo, e meu espírito parecia estar se dissolvendo na mesma escuridão que envolvia aquele lugar. Quando tudo estava se apagando, uma última imagem me veio à mente, a trilha por onde eu havia entrado. A trilha esquecida, a trilha que nunca deveria ter sido encontrada. E, antes de desaparecer completamente, uma voz, não a dela, mas a minha própria voz, ecoou na minha mente: agora você sabe, é tarde demais. Eu sou a próxima vítima, e ninguém vai me ouvir. Eu nunca fui alguém que acreditasse em histórias de terror ou em mitos antigos. Cresci ouvindo os mais velhos falarem sobre os horrores da floresta, mas sempre vi aquilo como uma forma de assustar crianças ou uma maneira de manter os curiosos afastados de certos lugares. No entanto, essa visão mudou na primeira vez em que pisei naquela mata. Eu achava que o medo era algo que só existia em contos, mas logo descobri que, às vezes, a realidade é muito mais cruel do que qualquer ficção. A primeira vez que ouvi falar sobre o altar de ossos foi durante uma tarde quente, quando eu ainda era jovem e insensato. Um velho da aldeia me contou sobre ele de maneira casual, como se fosse apenas mais uma história sem sentido. Ele falou de um lugar esquecido no fundo da floresta, onde ninguém deveria se aproximar, onde o sol nunca se punha e o vento sussurrava palavras que não se podia entender. Ele falou dos risos infantis, das sombras que corriam por entre as árvores e do altar de ossos, um monumento macabro feito pelos próprios espíritos antigos, que se alimentavam do medo daqueles que se atreviam a se aproximar. Achei tudo aquilo um exagero. Mas, ao longo dos dias, algo dentro de mim despertou. A curiosidade, como sempre, me levou a tomar decisões impulsivas. No começo, eu apenas queria ver por mim mesmo. A floresta, embora densa e misteriosa, sempre foi fascinante para mim. Quando decidi que iria procurar o tal altar, não tinha ideia do que me esperava. Eu estava sozinho, com apenas uma lanterna e o som dos meus passos quebrando o silêncio pesado da mata. Era estranho como o ambiente ao meu redor parecia mudar à medida que eu me afastava do vilarejo. As árvores pareciam mais altas, mais sombrias, e o ar ficava mais denso, como se estivesse sendo consumido pela própria terra. À medida que eu avançava, comecei a perceber que a floresta tinha uma estranha energia. As árvores, que antes eram apenas madeira e folhas, pareciam agora observar meus movimentos. O vento, que antes era leve, agora soava como sussurros distantes. Eu não conseguia entender o que estava acontecendo, mas uma sensação crescente de desconforto começava a se formar em meu peito. Algo estava errado, mas eu não sabia exatamente o que era. Foi quando escutei o primeiro risinho. Algo infantil, suave, mas carregado de malícia. Eu parei imediatamente, os pelos do meu corpo arrepiaram. Eu sabia que ninguém mais estava ali. Mas aquele som era inconfundível. Uma criança rindo no meio da floresta? Isso não fazia sentido. Olhei ao redor,
Mas não vi nada. O som veio novamente, dessa vez mais próximo. E foi aí que eu vi as sombras. Elas eram pequenas, rápidas, correndo entre as árvores. Não eram como as sombras normais de árvores e galhos balançando ao vento. Elas se moviam de maneira errática, quase como se estivessem brincando, mas uma brincadeira que eu não conseguia entender. Elas se espalhavam, desaparecendo atrás das árvores, e logo surgiam novamente em outro ponto. Um arrepio percorreu minha espinha, mas ainda assim, continuei. Afinal, eu já estava ali. Não podia voltar agora. Com o tempo, o céu começou a mudar. O sol estava se pondo, e a luz da tarde estava se dissipando rapidamente, como se o tempo estivesse correndo mais rápido do que o normal. As sombras começaram a ficar mais densas, e a atmosfera ao meu redor ficou mais densa, mais opressiva. Foi então que eu cheguei a um ponto em que a vegetação se abriu, revelando uma clareira. No centro da clareira, algo que eu nunca pensei que fosse possível, um altar de ossos. Era exatamente como o velho descrevera. O altar estava feito de ossos humanos e animais, organizados de maneira ritualística, formando uma estrutura que parecia tanto uma oferenda quanto um monumento macabro. Eu não sabia o que fazer. O lugar tinha uma presença, uma força que parecia puxar tudo o que eu era, como se eu fosse apenas mais uma peça para alimentar aquele altar. Minha mente estava paralisada pela visão, mas ao mesmo tempo não conseguia desviar o olhar. Algo ali me chamava. Foi então que eu ouvi novamente os risos. Mas agora não eram apenas risadinhas. Eram risos de várias crianças, altos e excitados, misturados com ecos distantes de choro e sussurros. As sombras que antes corriam ao meu redor começaram a se aproximar mais e mais. Eu podia vê-las claramente agora, pequenas figuras de formas indefinidas, com olhos brilhando como brasas. Elas estavam por toda parte, dançando, correndo, movendo-se com uma agilidade sobrenatural, como se o próprio chão estivesse sendo moldado por elas. Tentei me mover, mas meus pés não obedeciam. Era como se o solo estivesse grudando em meus sapatos, e uma força invisível me mantinha ali, no centro daquela clareira, diante do altar. As risadas se tornaram mais altas, mais histéricas. Eu podia ouvir o vento forte, mas o som das crianças era muito mais forte. Era como se elas estivessem brincando com algo, e esse algo era eu. Foi então que percebi algo ainda mais assustador. O altar de ossos não era apenas um monumento. Ele estava vivo. Ou melhor, ele se alimentava. Eu senti, de repente, que minha energia estava sendo drenada, como se estivesse sendo puxado para aquele altar. A escuridão ao meu redor começou a crescer, engolindo a clareira. E eu entendi, de uma maneira aterradora, que o tempo havia se acabado. Eu sabia que, se não saísse dali antes do pôr do sol, me tornaria parte daquele altar. Não como alguém que havia sido sacrificado, mas como uma consciência viva, consciente do que estava acontecendo, sentindo cada pedaço de meu ser sendo devorado pela escuridão. Mas já era tarde demais. As sombras agora estavam sobre mim, tocando minha pele, sussurrando meu nome. E a voz das crianças, que antes parecia distante, agora estava bem perto de mim, como se estivessem rindo dentro da minha mente. Tentei correr, mas minhas pernas estavam pesadas. Não havia mais saída. As sombras se fechavam, e a sensação de estar sendo consumido, de perder minha própria identidade, me envolvia por completo. O medo tomou conta de mim de uma forma que eu nunca imaginei ser possível. Eu sabia que estava preso. E, ao mesmo tempo, uma voz dentro de mim sussurrava: "Agora você faz parte do altar." Eu não sei quanto tempo se passou desde então. O que eu sei é que, a partir daquele momento, a floresta me pertence. Ela sempre foi minha, e eu sempre farei parte dela. Era para ser apenas uma filmagem de rotina. Aquelas coisas que você vê e nem percebe que são importantes, até que de repente se tornam tudo. Eu estava com meu drone, sobrevoando uma área densa, uma floresta que sempre me intrigou, mas nunca tive coragem de explorar pessoalmente. Ninguém se aproximava muito dali, pelo que ouvi, e isso só aumentava minha curiosidade. Não era um lugar para turistas,
E, honestamente, eu nunca imaginava que algo tão bizarro poderia acontecer ali. Naquele momento, mal sabia que estava gravando mais do que uma simples paisagem. O drone estava a uma boa altura, mais do que o suficiente para capturar toda a área abaixo. A vegetação espessa fazia o terreno parecer uma mancha verde escura, sem fim. Mas, ao mirar a câmera para o centro da floresta, algo chamou minha atenção. Não era uma simples sombra ou uma árvore mal posicionada. Eu vi algo que não deveria estar lá. Ao fundo, entre as árvores, uma figura translúcida apareceu por um segundo. Uma dança. Como se seres invisíveis, ou talvez algo além disso, estivessem girando em torno de algo. Eu não sabia o que era, mas o que eu via não fazia sentido. Um crânio de veado, coberto por musgo, estava no centro, rodeado por essas entidades, dançando em um ritmo estranho, quase hipnótico. Minha mão vacilou sobre o controle, mas eu consegui manter o drone estável, ajustando a câmera para capturar melhor a cena. Quando voltei à gravação, pensei que talvez fosse algum reflexo estranho ou uma falha do equipamento. Mas havia algo ali que me incomodava, uma sensação crescente de que eu estava assistindo algo que não deveria. Os rostos, ou melhor, as formas de rosto, eram impossíveis de distinguir claramente, mas seus olhos brilhavam de maneira que não fazia sentido. Eu já havia visto muitas filmagens bizarras na minha vida, mas essa não era como as outras. Algo em mim pediu para parar, para desligar o drone, mas eu não consegui. A curiosidade tomou conta de mim. Quando terminei a gravação e baixei o arquivo, ainda estava perturbado. A filmagem parecia ter capturado algo que eu não queria entender. Os seres dançavam, se contorciam ao redor daquele crânio de veado, e uma sensação de peso se formava no peito, como se eu estivesse sendo observado, vigiado. Isso não era normal, isso não era explicável. Fui até o meu computador e comecei a assistir ao vídeo, tentando encontrar uma explicação lógica para o que estava vendo. Mas, quanto mais eu assistia, mais claro ficava que isso não tinha explicação alguma. Eu tinha a intenção de mostrar o vídeo para alguns amigos, talvez até tentar ganhar alguma atenção na internet. Mas, no fundo, sabia que ninguém acreditaria. Antes que eu pudesse tomar qualquer decisão sobre o que fazer com o conteúdo, algo aconteceu. A conexão da internet começou a falhar, o computador ficou mais lento e um frio estranho percorreu o ambiente. Tudo aconteceu rápido demais para eu compreender, como se o próprio ar tivesse mudado de algum modo, pesando sobre mim de uma maneira desconcertante. Desliguei o computador e tentei me distrair com algo qualquer, mas a imagem daquele crânio me perseguiu. Não conseguia tirar da cabeça. Sentia que havia algo mais naquela filmagem, algo que eu não devia ter capturado. No dia seguinte, as coisas começaram a ficar ainda mais estranhas. O telefone tocou de manhã cedo. Era um número desconhecido, e a voz do outro lado era abafada, como se estivesse vindo de muito longe. A voz tremia, quase como se alguém estivesse tentando me avisar de algo. A mensagem foi clara, mas eu não consegui entender completamente. Você não devia ter filmado aquilo. Você não devia ter visto. Foi tudo o que eu consegui ouvir antes de a linha cair. O que eu sabia era que algo estava errado. Eu estava começando a sentir uma presença, uma força que não conseguia identificar, mas que estava ao meu redor, me cercando de uma maneira sutil, quase imperceptível. Eu não sabia o que fazer com o vídeo. Meu corpo estava inquieto, nervoso. As coisas que estavam acontecendo não faziam sentido. Mas, à medida que a noite se aproximava, uma sensação mais forte tomou conta de mim. Era como se as sombras da floresta estivessem se estendendo até dentro da minha casa. Tentei ignorar, mas o peso daquilo que havia visto estava começando a me consumir de dentro para fora. A imagem das figuras dançando em torno do crânio, os olhos brilhando, era como se eles estivessem esperando por algo, esperando que eu fosse testemunha. Nos dias seguintes, eu tentei me afastar do vídeo, tentei seguir com minha vida, mas o peso dessa experiência se agravava. Os sonhos começaram a ficar estranhos, pesados. Eu acordava no meio da noite com a sensação de que alguém estava me observando. Sentia algo mais,
como se uma mão invisível estivesse pressionando minha cabeça, me forçando a lembrar do que vi, a pensar naquela dança macabra. O medo, como uma sombra, estava se tornando minha companheira. Até que, uma noite, algo aconteceu. Eu acordei no meio da madrugada com a sensação de que algo estava errado, de que a presença havia se tornado física, real. Quando fui ver o meu celular, uma notificação apareceu na tela, algo que eu não lembrava de ter feito. O vídeo havia sido enviado para alguém. Não lembro de ter compartilhado com ninguém. Mas, agora, o arquivo estava lá, enviado para um contato desconhecido. Não sei quem enviou e, mais importante ainda, não sei como. Mas algo dentro de mim sabia que eu não estava mais sozinho. No terceiro dia depois de assistir ao vídeo, meu celular tocou. Era uma chamada desconhecida e, quando atendi, uma voz rouca e sussurrante veio do outro lado. Você viu, agora não pode mais sair. A linha caiu antes que eu pudesse dizer qualquer coisa. E então, quando eu saí para respirar um pouco, para tentar limpar a mente, foi quando encontrei o corpo. Ele estava ali, na floresta, com a cabeça enterrada na terra e raízes saindo de sua boca, como se estivesse se conectando ao próprio solo, aquelas forças que eu mal entendia. Era como se aquele corpo tivesse sido transformado, moldado pelaquilo que eu havia gravado. Não havia mais explicação para nada. Não havia mais tempo. Aquelas figuras da floresta, aquelas sombras, não eram meros reflexos ou fantasmas. Elas estavam ali, e eu era uma delas agora. E, de alguma forma, elas haviam me escolhido.